Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Alessandro Santana e, juntamente com a minha querida amiga Mary Paixão, vamos falar do nosso canal Mudar o Mundo, reforçando a nossa missão de levar informação para pessoas com instrução ou não, informações da mais alta relevância na área de gestão e de educação, de forma a empoderar as pessoas para que elas possam, de fato, serem o instrumento de transformação do mundo, da transformação da nossa sociedade. Agradecimento especial mais uma vez à nossa querida Mary Paixão, que embarcou comigo nesse sonho de mudar o mundo, e ao nosso convidado, professor e consultor Fernando Trigueiro, aos internautas formados por professores, pesquisadores, alunos e ex-alunos, além de pessoas comuns, como eu e vocês, que acreditam na transformação do mundo através da educação. Eu destaco também a nossa abrangência nacional e internacional. Temos internautas espalhados ao longo de todo o nosso globo terrestre e que buscamos a transformação de vida através desse instrumento que é o nosso instrumento canal Mudar o Mundo. Então, nós temos os nossos amigos lá do Nordeste, na pessoa do Fernando Trigueiro, Marcílio Cunha, que é um grande mestre, professor, que nós convidaremos aqui também para conversar, Coronel Nunes e o nosso querido professor Bertaglia, também é uma referência, né, bibliográfica na área de logística, e aos nossos amigos do Sul, lá da FATEMP, da Unigran Rio, do Centro-Oeste. Alô, Centro-Oeste, Universidade Federal de Goiás, muito obrigado pela presença de vocês, além dos nossos amigos e sócios do IBTS, Instituto Brasileiro de Transporte e Sustentabilidade, e também outros colegas que estão espalhados aí por esse Brasil, por aí afora, também o curso de empreendedorismo lá do Sebrae, sejam todos muito bem-vindos. E lembrar a todos para se inscreverem no nosso, que é o seu canal, é só apertar o sininho aí, nos acompanhar e se inscreva no canal, falta pouco para nós chegarmos a 1 milhão de seguidores, então junte-se a nós e mudaremos juntos o mundo. E hoje, porque não era só, que responsabilidade que eu tenho, Mary Paixão. Olha só, e hoje temos um convidado que é fera e especialista na área de logística. Professor Fernando Trigueiro, engenheiro, mestre em planejamento e gestão organizacional pela UAM, da Espanha, especializado em consultoria industrial pela, me corrija se eu estiver falando equivocadamente, Dauphine Université. Opa, Université Paris. Paris, olha só, atração internacional, nosso querido convidado, com foco em reestruturação de empresas, que a gente está mais pedindo aí a necessidade de reestruturar empresas, estratégias empresariais, logística, lógico, né, que é o nosso DNA, e qualidade, especializado em Supply Chain Management pela Nottingham Business School. Ocupou cargos executivos em empresas nacionais e internacionais, sendo atualmente CEO da Focus Trigueiro, onde realiza diversos trabalhos no Brasil e no exterior. Estávamos falando até da América Latina, né? E ele vai falar um pouquinho mais, porque, na verdade, ele tem esse DNA de mudar o mundo. E presidente da Associação Nordestina de Logística, a nossa querida Anelog, além de tudo isso, dá aula, professor universitário. Tudo isso e, além de tudo mais, também dá aula, professor universitário. Então, meu querido amigo, convidado, agradecemos mais uma vez por ter aceito espontaneamente a esse convite. Agradecemos de coração a todos os internautas que estão aí nos acompanhando. E, afinal de contas, professor Fernando Trigueiro, nosso amigo e companheiro da logística, né? Nosso DNA de logística, que é essa área apaixonante da administração, como todas as demais áreas, mas a parte de produção e operações. O que são as expectativas e percepções do cliente e sua importância nas organizações? Como elas se encontram atualmente e como melhor adequá-las para controlar e, principalmente, surpreender o cliente em tempos voláteis como estes de pandemia. Boa noite e seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, professor. Boa noite. Bom, boa noite. Primeiramente, obrigado a vocês por esse convite. Bater um papo assim com pessoas que têm interesses comuns, isso aí hoje é fundamental.
Eu venho agradecer a presença das pessoas que estão aí nos assistindo. Eu já vi aqui pelo canal alguns lá do Rio Grande do Sul, o Rob, a família Pagano, que está aí, o pessoal da PME Academy está presente, né? O Vitor Tavares está aí. Ô, parceiro, presente, né? Grande amigo. Na realidade, amigo, essa sua pergunta tem uma abrangência muito grande. Eu como conversei com você inicialmente, na realidade, eu coordenava o MBA de Logística da Universidade de Pernambuco e também o MA da Gestão de Serviços da Universidade de Pernambuco. E nessa época, de aqueles estralos, disse, olha, para a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa consultar quem? Consultar o mercado. O que é que o mercado está querendo? Vamos pesquisar, vamos fazer um trabalho prático em cima disso. E junto com os alunos, nós começamos a fazer um trabalho para tentar verificar qual era o conceito, o objetivo principal, né? Por exemplo, qual era o conceito que a qualidade do serviço logístico que o mercado entendia, né? E, a partir daí, o que é que levava ele a fazer negócios com a empresa ou a comprar um produto? Sim. No primeiro momento, essa pesquisa a gente fez de forma bem genérica. Depois nós começamos a estratificar. Terminou o curso, excelente o trabalho, né? Mas aquilo me deu uma ideia, não posso deixar isso ficar só no hoje. Isso tem que ser uma coisa permanente. E eu fui atualizando essa pesquisa a cada 6 meses. E hoje eu tenho o prazer de dizer para você que você vai receber em primeira mão informações da pesquisa atualizada agora em outubro. Uau! Né? Que maravilha, mas que presente! Logicamente, a gente não vai mostrar todo o questionário, não vamos mostrar o resultado, que é o que interessa. Interessa o resultado, né? Nessa pesquisa, uma das primeiras coisas que a gente fez foi perguntar ao mercado o que é que leva você a comprar um produto. Hoje está concentrado principalmente em produto, depois nós também criou abrangência para serviço, né? O que é que leva você a comprar o produto? Quando a gente estava discutindo o projeto, todo mundo dizia, vai dar preço em primeiro lugar, vai dar preço em primeiro lugar, vai dar preço em primeiro lugar. Como nós nos enganamos. Primeiro lugar na pesquisa, ainda hoje, continua sendo durabilidade, segundo lugar, garantia de fábrica, terceiro lugar, preço. Então, veja, o mercado hoje está querendo coisas o quê? Duráveis. E que na hora que tem uma necessidade, eu tenho respaldo da fábrica como garantia. Ou seja, a gente pode interpretar dizendo o seguinte, ó, o mercado está disposto, às vezes, até a pagar um preço prêmio, desde que você dê uma garantia maior para ele e o produto tenha uma vida útil bastante grande. Agregando então, valor. Foi primeiro lugar. Mas isso a gente não ficamos conformados. Aí fomos mais adiante na pesquisa. Aí começamos a perguntar para ele, e o que leva você a fazer um negócio com a empresa? Por que eu vou comprar do Alessandro e não da Mary, por exemplo? Né? Aí, mais uma vez, a ideia que vinha na cabeça da gente é, vai dar preço, aqui tiver menor preço. Mais uma vez a gente se engana. E aí é onde entra a logística para valer, já naquela época. Isso já faz 10 anos que a gente vem atualizando essa pesquisa a cada 6 meses. Primeiro lugar, competências para resolver o problema. Se eu faço negócio com uma empresa que tenha competências para resolver o meu problema. Segundo lugar, velocidade. Terceiro lugar, preço, mais uma vez. Logicamente, teve outros fatores. Mas o que é que a gente pode tirar desse resultado aqui? E que a logística aí se enquadra muito. O que é que hoje, quando você faz uma compra, que é que a empresa pela qual você fez a compra faça para você? Porque se eu compro, se eu peço alguma coisa, é porque eu tenho uma necessidade. Se eu tenho uma necessidade, quanto mais rápido você atender essa minha necessidade, mais satisfeito eu vou ficar. Mais você vai me reter na sua carteira de clientes. E isso hoje, a última milha está tendo papel decisivo da velocidade. Quantas empresas nesse eu não estou nem mais chamando de vírus, né? Já está incorporado no dia a dia, isso aí já está incorporado no nosso corpo. Pronto. Nessa pandemia, quantas empresas ficaram chocadas sem saber para onde correr? Né? Então, o que é que quantas delas foram obrigadas a
como eu sempre digo por aí, atualizar os planejamentos, que era de 5, 6 anos, começar a realizar ele em 2 semanas, como forma de sobrevivência. Cada vez em tempo menor, né? Trazendo a informação. O Exatamente. tempo de planejamento cada vez mais curto e a logística enxuta e ágil, né, mestre? Cada vez mais ágil. Antigamente, você fazia o pedido de um produto, a primeira coisa que você recebia, daqui a 30 dias chega. Né? Hoje, se você não me entregar em 24 horas, está fora de mercado, doutor. Né? Aqui no Nordeste teve um problema seríssimo. Por quê? Primeiro que ninguém hoje tem mais dinheiro para fazer estoque. Então, a maioria dos fornecedores da região Nordeste são fornecedores do Sul e Sudeste, e alguns Centro-Oeste, que leva, em média, para chegar uma carreta aqui, 6, 7 dias, quando a estrada está boa. E se for no inverno, então, esqueça. Né? E aí o pessoal começou a dizer, olha, não dá mais para esperar 6, 7 dias. Eu não tenho capital de giro para ficar 6, 7 dias estocado. Vocês têm que me entregar com mais rapidez. O que é que aconteceu? 3 regiões praticamente aqui estão hoje servindo de hub para essas empresas. Elas vieram se instalar com seus centros de distribuições ou contratando operadores logísticos. Sim. Em Pernambuco, somente Recife, né? Região do Suape, ou na Paraíba, na entrada da cidade, ou no Ceará, João Pessoa e Fortaleza. Então foram 3 centros que as empresas começaram a... Por quê? Para estar mais perto do cliente, para atender com mais agilidade. No primeiro momento, eles vieram com seus próprios centros de distribuição, ou tentando colocar os seus centros de distribuição. Só que eles verificaram que isso tornava caro. E aí eles começaram a se questionar, olha, será que não tem um negócio mais barato para eu entregar meu produto? Será que podemos compartilhar? Os condomínios logísticos começaram a aparecer, começaram a bombar, como a gente diz aqui. Né? Certo. Que praticamente são prestadores de serviços logísticos, em que algumas despesas são reduzidas. Né? Você reduz a despesa de vigilância, a despesa de iluminação, as despesas comuns a um condomínio qualquer, como acontece às vezes no nosso, onde as pessoas que moram em condomínio sabem quais são. Né? Então, esse foi o primeiro momento. Aí bombou. E aí, a gente, voltando à pesquisa, a gente sabendo que o mercado está querendo velocidade e que eu resolvo o problema dele, a gente começou a monitorar uma coisa bastante interessante. Qual é o nível de expectativa do mercado? E a gente chegou à conclusão que eu acho que é só aqui no Brasil, porque em nenhum outro lugar eu encontrei igual. Que nós aqui temos 2 níveis de expectativa. Sim. O chamado desejável e o chamado aceitável. Então, olha, eu te digo que você quer aqui, né? Que seria o desejável seu. Aí eu chego para você e diz, Alessandro, não dá não, eu só posso te entregar aqui. Aí tu olha, e diz, eu entrego, eu aceito. Que é exatamente o aceitável. Só que aí, doutor, a partir desse detalhe, a gente começou a construir a curva de retenção. Sim. Né? Fizemos aí nas abscissas o índice de satisfação, imagina uma curva lá, né, com as coordenadas, e o índice de retenção na ordenada. E chegamos à conclusão, pelo número de pesquisas que nós tivemos, né, que se você está no aceitável e aparecer qualquer outro fornecedor te entregando mais valor que leva você ao desejado, você migra, mas migra fácil. É como Sem eu sempre pensar digo, muito, né? Sem pensar. Eu digo até para os meus clientes, digo, cuidado com o aceitável. Porque se você continuar no aceitável, você está prestes a dar de mão beijada teus clientes para o teu concorrente. Porque se o concorrente lhe der o que ele efetivamente deseja, ele migra. É por isso que eu não gosto da palavra fidelização. Eu prefiro a palavra retenção. Aquele princípio que ninguém é fiel, né? Esse aqui é o problema. Né? A gente viu agora na eleição, né? Muita gente disse que ia votar no candidato e não votou. Bom, mestre, fantástico. E continuar. aí, Pode continuar? Pode? O espaço é seu. Então, veja. E aí, a gente aproveitou e começamos a fazer uma outra parte dentro da própria pesquisa.
Depois de estabelecida a relação comercial, quais são os fatores geradores de insatisfação? Né? O que é que vocês acham que saiu em primeiro lugar, hein? Qualidade? Entrega dentro, fora do prazo? Opa, tá mais ou menos por aí. Opa, aqui a gente joga junto. Que a logística está aí. Promessas não cumpridas, doutor. Promessas não cumpridas. Isso aí. O que mais a gente viu agora nessa pandemia? Sim. Todo mundo na parte emergencial dizendo, não, eu te entrego em 48 horas. E cadê o 48 horas que entregava? Hã? Ah, eu te entrego em D mais 12. Cadê o D mais 12? Quando você vira D24, D36, né? É que tem uma margem de segurança que vai flutuando, né? Muito para cima, mais para cima do que para baixo, né? Para o consumidor não tem mais de segurança, não, doutor, é ou não é? Eu sempre digo nesse aspecto. Acabou-se essa história de mais de segurança. A gente acostumou-se, aceita, deixa para lá. Acabou-se essa história. Não brinque, não, você perde seu cliente, você perde seu mercado. Né? E aí, veja, esse foi o primeiro lugar, promessas não cumpridas. Pra você ter uma ideia, nós fizemos os questionários da pesquisa, nós pesquisamos 10.322, porque foi pesquisa técnica mesmo, com a amostragem dimensionada, tudo direitinho. Tá? Então, você imagina, 78% promessas não cumpridas. Então, você vê qual é o nível de expectativa do mercado. E que aí vem a percepção. Você prometeu, criou uma percepção. Ele percebeu que você não cumpriu. E agora? Tem 3 situações. Se você disse que fez exatamente o que disse que fazia, nada mais, nada menos, você cumpriu o seu papel. Se você disse que faz e não fez, se prepare para perder o cliente. Agora, se você disse que faz e cumpriu melhor ainda, ou seja, em 3 dias eu te entrego em 2, só que eu tenho uma restrição com relação a isso aí. Você está agregando valor para o cliente, em termos. Porque você pode gerar uma expectativa dele de 3 dias, entrega antecipada. Se você não checar se ele está em casa, você dá uma viagem perdida e vai aumentar o teu custo na entrega. Ou seja, o ideal é que eu agendasse com os clientes o momento que ele quisesse receber. É quando está o problema da última milha. Sim. É? Então, a última milha está aí. Liga para o cliente, cara. Pergunta a ele, você está em casa, posso lhe entregar agora? Ele vai ficar surpreso. Porque ele só esperava amanhã. E você fazendo isso hoje. Ou então, mestre, a melhor forma de entregar. Ou então através de os novos canais de comunicação, WhatsApp, né? Você comunica, você, na verdade, você vai interagindo com o cliente. E uma coisa interessante, só para complementar, nós fizemos uma compra recentemente aqui, através do comércio eletrônico, e nós fomos avisados da chegada do bem, do produto, antes do porteiro ligar aqui para cima. Impressionante isso, né? A eficiência e como isso encanta, né? Você... Na verdade, é o encantamento, né? Que é essa fase que as empresas precisam entender que tem que agregar valor e encantar o cliente. Só para complementar. Você tem uma ideia, aí tem esse detalhe também, muita gente pensa, não, era para ter entregue. Às vezes você entregou na portaria do teu condomínio, porque por um problema de segurança não deixa você entrar. Né? Agora, se o porteiro se esqueceu de lhe comunicar, não, você pode vir o WhatsApp, só deixei na portaria do seu condomínio. Você vai deixar ele super satisfeito. Né? Porque ele já estava, nessa altura, ficando irado com você, pensando que você não tinha entregue quando o produto estava dentro já do seu prédio, lá no seu condomínio. Né? Professor, só vou interromper aqui, tem um rapaz aqui que botou uma mensagem, que é o Luciano, ele colocou aqui, professor... Ele colocou aqui, professor, esses índices, quando apresentados ao cliente, podem mensurar cenários futuros. Com certeza, é isso que eu tenho feito, inclusive, nas minhas consultorias. Eu mostro a pesquisa para o cliente, gente, o mercado está dizendo isso aqui, não sou eu não que estou dizendo, é o mercado. Você tem que tomar decisão. Quer atender ou não quer atender o mercado? Porque existe uma diferença entre cliente e consumidor. Sim. Nem sempre o consumidor é o cliente. Né? E, por exemplo, o Natura, por exemplo, eu tive até uma live recentemente com o diretor da Natura, foi excelente, aprendi muito com ele.
Ele mesmo diz, ó, eu vendo para a consultora é o nosso cliente, mas hoje eu também estou vendendo direto ao consumidor. Por que não? Né? Porque existem vários canais de distribuição. Logicamente, eu vou incentivar aquele que seria o meu melhor canal. Esse é um dos problemas. E o Silas, ele coloca até uma pergunta aqui sobre a questão da gente falar de compras online. Esses fatores fazem com que os clientes voltem a comprar em lojas físicas? Veja, ainda assim, porque o índice, o gap entre a expectativa e percepção está muito grande ainda. Agora, no dia que fizerem o ajuste, as lojas físicas que se cuidem. A tendência é a loja física também fazer virtual, como muitas já estão fazendo agora, como forma de sobrevivência. Se tornar um novo centro de distribuição. O e-commerce não vai terminar para as lojas físicas, não. Eles vão continuar. Está aí o exemplo da Magazine Luiza, está aí o exemplo da Amazon. Aliás, a Amazon não, era só virtual, só que também está com centros de distribuições e tendo pontos físicos agora, em algumas situações. Né? Está aí o pessoal do Extrabom também, que é daqui da região, está com loja virtual, mas tem as lojas físicas. Né? Aí você vê, a gente está falando só no primeiro lugar da pesquisa do fator de insatisfação. Aí vem outro, que é o cuidado também. Informações contraditórias entre funcionários. Olha, no e-commerce, o que é que acontece? Você vai ligar para a empresa, vai passar uma mensagem para saber onde é que está a tua carga. Né? O cara lhe dá a informação. Aí, por uma questão ou outra, você vai e procura novamente saber. E, às vezes, a informação é diferente. E agora, em quem eu vou acreditar? Porque quem trabalha com call center, principalmente, tem que tomar muito cuidado. Ou você tem a informação certa na sua telazinha para responder ao cliente, aí entra o famoso CRM, né? Que é o gerenciamento das relações com o consumidor, que é um software que existe para isso, né? Para poder não dar informações erradas. Eu tenho contado em algumas lives esse caso que aconteceu comigo. Eu gosto de contar casos comigo, porque são aqueles que mais marcam a gente. Né? Eu liguei para onde eu tinha feito uma compra e liguei para o call center da empresa e eles disseram, não, pode ficar tranquilo que daqui na tarde, lá para as 14 horas, deve estar chegando aí. Né? Ótimo, fiquei tranquilo. Aí, aliás, desculpa, disse o caminhão está na Bahia, a hora chega aí. Aí, por um problema ou outro, eu fui lá e consultei novamente. Aí o funcionário chegou para mim e disse, não, pode ficar tranquilo, às 14 horas chega aí. Digo, peraí. O produto está vindo de quê? De jato, de foguete, como é que está? Eu tive a informação que o caminhão estava na Bahia. Isso era 10 horas da manhã. Da Bahia para cá, um caminhão chegar até às 14 horas, eu tenho minhas dúvidas. Pediu 1001 desculpa, coisa e tal, que é engano. Mas aí é que está o negócio. Hoje, você ter confirmação exata da informação é fundamental para você gerar confiança no cliente. Sim. Não comece a gerar informações contraditórias, não, porque você vai perder o cliente exatamente por conta disso. Credibilidade, né, mestre? Você perde, né? Exatamente, credibilidade. E pior ainda, são 2 funcionários dando respostas diferentes. E quando é o mesmo funcionário dando resposta errada? É outro conceito. Você imagina, por exemplo, você chega para o funcionário, você tá com dor de barriga, e chega para o funcionário e diz, onde é o banheiro? Aí o cara diz, é para lá. Você anda, e o banheiro é o contrário. Nessa altura você vai estar todo borrado já. Né? Então, veja, uma formação errada, um problema que pode acontecer. Outro problema que saiu na pesquisa, falta de comunicação entre as partes, isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Hoje eu tenho que estar acompanhando a posição do meu pedido, como é que está o meu pedido, eu quero estar em tempo real. Agora mesmo eu fiz uma compra, que foi até o amigo Rob, que está nos assistindo aí, que me aconselhou, é exatamente o material para eu fazer gravações. Aquela telazinha verde atrás, mais alta, coisa e tal, para dar um fundo, né? Eu comprei, e o cara me posicionou. Seu produto foi embarcado, segunda-feira você está recebendo ele. Quer dizer, eles estão me monitorando sem eu estar pedindo. Porque hoje em dia é muito difícil você ter esse tipo de resposta. Você é que tem que estar atrás. O mercado o fornecedor tem que mudar esse paradigma. Gente, antecipe-se ao fato. Não deixe o cliente reclamar.
Isso aqui é fundamental. Né? E o Vitor colocou aqui, ó, uma das tendências do mercado logístico é a entrega agendada. Isso. Esse modelo acaba diminuindo os custos logísticos? Ótima pergunta, Vitor. Eu acho que sim. Logicamente que tudo que a gente faz hoje, a gente tem que estar na ponta do lápis. Você tem que ver hoje qual é o teu custo. Você tocou no aspecto bom, Vitor, aí, esse problema do custo logístico. Para você ter uma ideia, aqui no Nordeste, o custo da cadeia de suprimentos hoje representa 30% do faturamento das empresas. Aí você pergunta para mim, mas isso está caro, isso está barato? É simples. A gente fez esse trabalho também, que eu gosto muito de trabalhar com fatos e dados concretos. Acabar com aquela teoria do se. Hoje eu estava fazendo a live com um amigo nosso, o Pantes, e estava mostrando, acabar com esse negócio do se, eu acho. Não, temos que trabalhar com fatos e dados concretos, temos que trabalhar com meios, ferramentas que me dê pelo menos um índice de certeza probabilístico alto. E que sejam ferramentas simples, né, mestre? Também. E que sejam ferramentas simples e que sejam tangíveis, né? Que é aquilo que estavam falando sobre não fugir da matemática, né? Não podemos, jamais. Não, aí não tem para onde correr. Ou seja, todas as modelagens que existem por aí é com base em matemática e estatística. Não tem para onde correr. Exato. Só que a maioria do pessoal, quando a gente fala em matemática, pega a bolsinha e, ó, se manda. Né? Se você chegar, bota no curso de pós-graduação, como já aconteceu aqui, quando chegava a disciplina de métodos quantitativos, o pessoal começava, ih, lá vem. Né? Pesquisa operacional. Aí piorou. Nem fala. Aí morreu, aí infartou o paciente. Aí, exatamente. E hoje é uma ferramenta importantíssima, né? Por exemplo, você trabalhar com o livro Martini hoje, né? Sim. É um problema. Hoje é modelagem. Queira ou não queira, é modelagem. Tá certo? Então, isso é fundamental hoje. Mas deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio. Depois eu faço perguntando da Marília. Vamos lá. Diga lá, faça. Ah, pode passar? Então, deixa eu botar aqui a Marília, que ela fez uma pergunta. Professor, tenho percebido que, em alguns casos, os valores cobrados para a entrega dos produtos é igual ao próximo ao valor do produto. O próximo, né? Igual ao próximo ao valor do produto. Como diminuir os custos de transporte? Olha, realmente, esse é um dos grandes calos, Marília, que a gente tem aqui. Porque, às vezes, não é só o custo do transporte, não. É o custo da ineficiência da gestão. Né? Perfeito. Nós fazemos coisas... Hoje, na live que eu estava fazendo com um amigo logo cedo, a gente estava mostrando exatamente como é que eu posso ganhar em produtividade e eficiência dentro das empresas, usando da melhor maneira os recursos que eu tenho disponível. E quais são esses recursos que eu tenho disponível? A mão de obra, a máquina, o tempo que ninguém, né, pensa que não é recurso não, e hoje é fundamental o tempo. Nem à toa que o americano tem aquela máxima que diz time is money, né? Ou seja, tempo é dinheiro. Então, isso hoje é fundamental. Né? E aí, o que é que acontece? Tem os aspectos internos da organização, em que eu tenho domínio sobre ele. Eu sei o que eu chamo isso, estatisticamente, a gente chama isso de variável controlável. Né? Então, naquilo que eu tenho controle, eu posso trabalhar. Agora, precisa querer. Agora, tem o outro lado da moeda, que são as variáveis incontroláveis, que na maioria das vezes está fora da empresa. Por exemplo, o problema das estradas. Né? As estradas cada vez mais esburacadas, que a gente via por aí, graças a Deus, parece que o ministro Tarcísio aí está fazendo excelente trabalho. Tá certo? Está retomando os caminhoneiros, eu vejo pelo depoimento dos caminhoneiros, que a gente também pesquisa isso pela NELOG, pela associação. Os depoimentos dele, de como é que está todo mundo vibrando aí. Olha, eu tinha uma despesa grande, porque eu gastava amortecedor, pneu, eu trocava 3 rodagens durante o ano, já não estou precisando mais trocar 3 rodagens durante o ano. Isso é redução de custo. Né? Ou seja, precisa que o governo também colabore, criando infraestrutura. Outra coisa, acabar com aquela história de que eu só posso transportar por caminhão. Isso foi uma realidade brasileira lá atrás. Hoje é a realidade hoje. Hoje nós temos portos eficientes, nós temos a cabotagem, que era uma coisinha desse tamanho, e aí o Vitor conhece muito bem disso, né? A cabotagem poderia estar aumentando agora. O pessoal já está dizendo aí, botando areia na história desse projeto novo. Sobre cabotagem. Tem que fazer Norte-Sul. Ferrovia Norte-Sul e a FIOL também. Ferrovia, no país continental como o nosso, tem que ter ferrovias.
Um país que tem banhado por uma costa marítima fabulosa que vai do Oiapoque ao Chuí, praticamente, tem que ser navio, marítimo. Nós temos a parte hidroviária também, embora alguns rios não são mais navegáveis, como é o caso do São Francisco, que já teve um estudo mostrando que não adianta mais fazer o assoreamento do Rio São Francisco, porque essa altura do campeonato o custo vai ser elevadíssimo, a não ser alguém que queira efetivamente bancar. Mas pode fazer parcerias público-privadas, por que não? Né? Então, veja, tudo isso são fatores geradores de custos. Uns depende de nós, outro depende deles. Agora, esse deles cabe a nós também cobrarmos. A gente tem que cobrar, não tem para onde correr. Né? Então, voltando à pesquisa, né? Tem alguns itens que já são... Esse já ninguém leva mais em consideração. Produtos com defeito, isso ninguém mais quer. Né? Mas produtos com defeito geram um custo adicional, que é o custo da logística reversa. Perfeito. Né? Quantas e quantas vezes, por um erro de pedido no despacho da distribuidora, o cliente pediu branco, você entrega cinza. O cliente disse, não pedi cinza, eu pedi branco. Quem é que vai bancar esse custo de retorno? Né? E hoje tem que estar atento a isso aí. Eu digo, aí entra aquilo que a gente conversou hoje até na live logo cedo, o chamado SOP, né? Que é a integração entre as áreas da empresa, principalmente a operação, com suprimentos e com finanças. Exato, mestre. Mas, infelizmente, as empresas trabalham como se fosse cada unidade interna competindo com a outra, pô. Tem que acabar com isso. Tem que mudar essa mentalidade. Eu criei uma figura, foi da minha época do mestrado, que eu chamei de empresa diamante. Não sei se você chegou a tomar... Eu fiz uma figurinha do diamante mostrando a integração entre as unidades de uma empresa. Cada unidade de uma empresa tem que ser fornecedor, logicamente a outra é cliente. E aí a pergunta é, você me contrataria como fornecedor da sua unidade? Um amigo meu fez essa pergunta. E está certíssimo. Né? Ou seja, eu tenho que deixar o meu cliente interno satisfeito, porque o meu cliente interno satisfeito, a empresa toda passa a estar satisfeita e, consequentemente, a empresa satisfeita começa a atender melhor o cliente externo. Então, isso é um ciclo. Eu digo sempre, é um ciclo aspiralado. Ele vai, subindo. Né? Essa é a figura nossa. Então, veja. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí eu me pautei, inclusive nos dados da pesquisa, né? Falta de comunicação, atrasos, longas esperas, ser tratado como pessoa... Outra coisa, no varejo acontece muito isso. A pessoa, às vezes, que te atende ou vai atender o pedido, a área comercial da empresa, acha que você não é informado, só ele sabe. Gente, escuta o cliente. Não é à toa que Deus deu para a gente 2 orelhas e uma boca só. Né? Escuta o cliente, cara. Vê qual é a necessidade real dele. Sim. Já imaginou? E aí, hoje, todo mundo, quem trabalha nessa área de gestão da qualidade de serviço, tem um cidadão muito conhecido, um dos gurus da qualidade, chamado Carl Albert, que é hoje o focado em cima de serviço. E ele define qualidade de serviço como uma capacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou fornecer benefícios a alguém. Beleza. Só que eu acho que ele faltou uma coisinha. E essa foi o que eu coloquei no meu livro. E aí você me permite apresentar meu livro, que inclusive a pesquisa está no livro, hein? Esse livrozinho aqui, não sei se vocês conhecem. Qualidade em serviço e atenção ao cliente, conceitos e casos, cuja renda todinha nós doamos para a ACD, que vocês conhecem bem. Né? Então, se alguém adquirir esse livro, é baratinho, tem e-book, vai toda a renda para a ACD, para ajudar a ACD. Eu achei que faltou uma coisa na definição do Carl Albert. É exatamente a percepção. Então, eu defini um serviço de qualidade como aqueles que são percebidos pelos clientes como capazes de proporcionar satisfação. Ou seja, tem a percepção. Não adianta eu dizer que estou fazendo excelente serviço. Não adianta eu dizer que eu estou resolvendo o teu problema se o cliente não está percebendo. Então, essa que é a base de tudo. Né? E aí vem as chamadas dimensões da qualidade, que muita gente conhece, e que hoje o pessoal da logística precisa conhecer também, porque elas são aplicáveis diretamente. Algumas a gente até já falou. Por exemplo, confiabilidade. Atributos... Como é que eu tenho confiança hoje? Com atitudes.
Tem outra maneira? Se o cliente não percebe tua atitude, ele precisa enxergar que você está dizendo o que faz e faz. Isso é fundamental. Né? Tem que ter atitudes coerentes. Acabou-se aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hoje você tem que ter propósito e tem exemplos, né, mestre? Beleza, é isso que a gente precisa. É isso aí. Confiança, você só consegue... Se eu digo para você que minha reunião é às 10 horas, 10 para as 10 eu tenho que estar lá. Hã? Precisa acabar com aquela história. 10 horas fica todo mundo esperando e o cara não chega. Quantas reuniões infrutíferas são feitas por aí porque a pessoa principal às vezes não cumpre. E aí vem um detalhe. Tem que partir de cima, doutor. O exemplo de a educação se dá a partir de cima. Não adianta o chefe dizer faça. Ele tem que fazer com. Né? E o Luciano, ele coloca aqui uma coisa, a gente está falando também né, desse atendimento, dessa análise interna aí da organização. Ele está perguntando como o senhor avalia hoje a nossa mão de obra e sua formação no campo da logística. Excelente pergunta, coronel. Ir muito além, boa, educação. Luciano, fechou como uma luva. Apreço o maior carinho por esses anos, né? Chegamos a estar um bom tempo juntos aí, discutindo isso. E fizemos a live, inclusive, com ele, né? Pela Foco. E é o nosso próximo, é um dos nossos convidados. Aguarde, mais à frente. É um dos maiores especialistas em drone, viu? Cuidado, o homem é fera aí no drone. Ele vai buscar sua vida lá dentro da sua casa com o drone. Cara que homem de segurança é assim, né? Segurança de informações. É verdade. Mas, Luciano, a gente discutiu já muito isso sobre o problema de mão de obra. Eu acho que a nossa mão de obra ainda é muito carente. Nossas instituições educacionais precisam repensar a forma de ensinar, principalmente logística. Né? Porque a atitude a gente consegue na sala de aula. Né? A base de tudo isso que a gente está conversando, eu resumo, muita gente pergunta para mim, o que é que você define como qualidade? Eu digo, define qualidade numa palavra só. Qualidade para mim chama-se educação. Tudo está em cima da educação. Bela síntese. Não, mas minha síntese é essa, uma palavra só, educação. Agora, como vai ser executado para você deixar as pessoas educadas é outra história. Né? Eu tenho visto, inclusive, por aí, me permita, um pouquinho de política, mas vejo os candidatos prometendo isso, prometendo isso, prometendo isso. Uma vez, eu ainda ensinava na universidade e tinha uma eleição majoritária. E eu, como professor, me pediram para coordenar o debate que ia ter entre os candidatos majoritários. Logicamente, eu, como coordenador, eu não podia fazer perguntas. Mas me cutucou, a língua estava coçando. Aí me autorizaram a fazer uma pergunta no final. Aí eu falei para todos os candidatos, indistintamente, a pergunta é para todos, nada direcionado. Todos os senhores chegaram aqui dizendo o que ia fazer. Eu gostaria, o famoso 5W2H, tá lembrado? Gostaria que o senhor me dissesse como vai ser feito, de onde vêm os recursos, em que prazos vão ser executados, quem vai ser o responsável por cada obra dessa. Você acha que alguém respondeu? Caramba. Né? Mas essa é a pergunta que tem que fazer para eles, pô. Perfeito. Dizer o que vai fazer. Isso que a sociedade tem que cobrar, né? Exatamente. Você vê, se você passar por aí, vê uma placa de obras públicas, está lá a obra, o valor da obra, prazo 12 meses. Vê se tem a data do início e a data do término. Tem prazo 12 meses, mas a partir de quando? Né? Então, a mesma coisa são as empresas em relação ao seu cliente. Olha, eu te entrego quarta-feira, às 12 horas, certo? Se não estiver em casa, me diga onde é que eu posso entregar, ou se quer que eu entregue uma outra hora. Pergunta ao cliente. Isso é a base de tudo hoje em dia. Né? E aí vem outra coisa das dimensões. Chigas, presteza. Presteza relacionada ao pronto atendimento. Logística está pronta para isso aí. Será? O que a logística faz é gerar pronto atendimento, doutor. A rapidez que a gente viu lá na pesquisa, né? É tudo hoje que o cliente está querendo. Acabou-se aquela ideia de eu comprar e ficar esperando. Ninguém tem mais paciência para esperar, não. Agora é tomar Rivotril, né?
para poder ficar calminho. Né? Olha que vai faltar Rivotril para todo mundo, hein? Tá difícil, hein? Vai faltar Rivotril para tanta gente assim, né? Aquilo Maravilha. que a gente já falou, você precisa manter o cliente informado em linguagem compreensível. Perfeito. Porque eu digo sempre, gente, a gente precisa falar a linguagem do cliente. Não adianta eu chegar para o meu advogado e ele chega para mim, não, nós vamos fazer um contrato com você ad valorem. Pô, o pobre coitado não sabe o que é ad valorem. Às vezes o cliente, né? O Denilson está dizendo aí que o cliente é o rei. Vicente eu não diria que é o rei, não, porque eu não coroa o cliente, não. Eu tenho que dar coroa a ele. Eu tenho que coroar. Né? Eu tenho que fazer dele o rei. Né? Estou brincando, Denilson. O Vicente Falcone diz isso aí no seu livro de Dobrando a Função da Qualidade. Né? Aí, resultado. Você chega para um médico, o médico te examina todinho. Teu problema é simples. Mas qual é o problema, doutor? Qual é o problema que eu tenho? Aí ele fala aquela linguajar médica da medicina, né? Por que não fala a linguagem mais correta? A um chega e fala, não, seu problema é cefaleia. Eu sou obrigado a saber o que é cefaleia? E logo que é dor de cabeça, cara? Não é mais simples? Né? Aí, descomplica. E aí o que está acontecendo com a logística é isso. A logística está americanizando, vamos chamar assim, ou inglesando o linguajar. Sim. Não é top-down, é lockdown. Peraí, gente, vamos falar português, nós estamos no Brasil. Last mile. Por que não falar última milha, que é mais simples? Por que a gente vai falar uma linguagem sofisticada que às vezes tem gente que não conhece? Né? Eu tenho que trabalhar exatamente isso. Às vezes o cliente não sabe dizer o que quer. Você é que tem que entender ele. E aí você tem que saber questionar o cliente para saber o que ele quer, para realmente entregar o que ele quer e mais alguma coisa, que é o que a gente chama de agregar valor. Né? Mestre, aproveitando. Diga lá. Muitas perguntas do Coronel Luciano sobre a questão dos modais logísticos, o Wilson sobre a questão da cabotagem, que se concorre ou não com rodoviária, a gente viu exatamente que não há concorrência, sim complementação e melhor utilização da matriz de transporte como um todo. Muitas perguntas, sintetizando aqui ao máximo, a questão dos modais de transporte, que é de vital importância para a redução de custos, né? A Marília já falou, o Coronel também já falou. Tem aqui Tem aqui também do Vitor. Tem uma aqui do Vitor, que a gente não foi respondido ainda, né? Que o professor Vitor pergunta, professor Trigueiro, qual a sua visão a respeito da logística compartilhada? O que a mesma pode fazer trazer de benefícios para o cliente? O principal benefício é a redução de custos. Se eu compartilho, por exemplo, eu tenho um caminhão. Eu posso usar várias pessoas que vão para uma mesma linha, o mesmo roteiro, e juntar num único caminhão. Porque se eu fosse sozinho, o meu caminhão ia batendo. Ia começar a carga. Tempo. Aliás, quem está fazendo um grande trabalho isso é um pessoal de Fortaleza. Eu me esqueço agora o nome da fábrica. É uma fábrica de laticínios, que está fazendo um trabalho belíssimo de logística compartilhada via toda aquela metodologia do SR, né? Da resposta rápida ao consumidor, e que vai servir futuramente de referência para as outras empresas de logística. Né? É a Betânia, me lembrei o nome. A Betânia é uma empresa que vale a pena, que se for o caso, vocês conversarem com eles. Né? O pessoal da Betânia, eles estão fazendo um trabalho belíssimo. Eu participei de um seminário em que eles fizeram a exposição e achei que o caminho é esse. Vitor, eu sou adepto da logística compartilhada. Eu digo sempre o seguinte, gestão participativa é um pouco de compartilhamento. Eu prefiro chamar de gestão compartilhada. Tá certo? Inclusive, vai ser a nossa próxima live, vai tratar a respeito disso aí. Né? Então, reduz custo, primeiro objetivo. Né? Interesses comuns são resolvidos. Né? E, às vezes, você também chega com clientes que não eram comuns e passam a se tornar comuns. Você ganha novos mercados. Mas a primeira coisa que precisa acabar para ter uma logística compartilhada é o nosso paradigma de individualista. Nós somos individualistas por natureza. Né? Eu digo sempre o seguinte, usando os ensinamentos do nosso pai, chamado Peter Drucker, todo mundo conhece,
em que ele dizia que administrar e obter resultados através e com as pessoas. Então, eu tenho que chegar na minha equipe, ou chegar em outras empresas, nós vamos nos juntar e nós vamos ter resultados juntos. Por que que a maioria das cooperativas dão certo? Né? Por que é que os pequenos produtores hoje se juntam através de cooperativa? Porque eles sozinhos não são capazes de resolver o problema. O milk room, que acontece aí com a técnica de logística, né? Tudo foi na base da bacia leiteira, que é exatamente isso. Os pequenininhos se juntavam, o caminhão saía passando, pegando os produtos e levava para o laticínio. Né? Então, isso não deixa de ser a logística compartilhada. Nós vamos compartilhar situações. Eu sou a favor. Agora, a primeira coisa é mudar a cultura do eu para a cultura do nós. Primeira coisa que precisa ser mudada. Né? Mestre, então está sendo maravilhoso. A gente já viu tópicos como gerenciar e atingir excelência com eficiência logística. Vimos como surpreender o cliente em tempos desafiadores como este de pandemia. Vimos também as ferramentas gerenciais, né? O SOP, Internet das Coisas, Learning Machine. E como o senhor enxerga a utilização de tecnologia na logística de distribuição, que é a pergunta, inclusive, aqui do Wilson, né, que fala do drone, né? Especialmente na entrega da última milha. Vamos aportuguesar os termos, né, mestre? Então, como é que o senhor vê aí o casamento perfeito entre a tecnologia e a distribuição nessa última etapa? Olha, primeira coisa, isso aí é fundamental, nós temos que atualizar a nossa legislação. Né? Nós temos nossa legislação, se a gente olhar direitinho, é do que a gente chama aqui do tempo do Hong Kong. Né? É preciso fazer uma reforma não só tributária, fiscal, administrativa, e, logicamente, que tudo impacta nas empresas. Né? A realidade hoje é outra. Então, a gente tem que se atualizar. E a atualização tem que partir a partir dos nossos legisladores. Eu não posso estar legislando em cima de uma coisa que foi constituída em 88, como acontece hoje. Né? Nossa Constituição é de 88. Mas de lá para cá, quantas coisas mudaram? Né? Por que não foi atualizada? Essa é a grande pergunta. Nós temos um Congresso para estar atualizando as leis, sobre todos os aspectos. Agora, será que nós precisamos estar o tempo todo pressionando para que isso aconteça? Eles são os nossos representantes, eles têm que estar indo de interesse ao povo. Aí vem a pergunta, será que eles estão realmente legislando em função do interesse do povo? Né? É uma questão técnica, mas que infelizmente exige um pouquinho de posicionamento político. Queira ou não queira, tudo a gente esbarra às vezes na política. Legislação é a coisa hoje chave. Enquanto a gente não fizer uma boa reforma tributária nesse país, a gente vai ficar marcando o passo. Porque a quantidade de impostos que a gente paga é um absurdo. De cada nota fiscal que a gente tira hoje, 33% pelo menos fica na mão do governo. E a pergunta é, e o retorno? Cadê o retorno? E se for serviço, você pega 13,3% de cada nota fiscal que você tira de serviço. E a gente ainda tem... E a gente ainda tem um problema que o Silas relatou aqui, né? Que a gente recebeu hoje numa reportagem falando da Polícia Federal que fez uma operação para desbaratar, né, uma quadrilha dos Correios que desviava os bens, né, de valor agregado, valor alto, né? Bicicleta, televisão. Isso foi aí no Rio, viu? Isso foi em Benfica. Distribuição dos Correios, né? Eu estou sabendo da história todinha. Inclusive porque eu sou colecionador de miniaturas de carro e muitas miniaturas minhas foram desviadas. Até hoje eu não recebi. E informação que eu tenho é que foi feito isso aí no Rio de Janeiro. Só que o meu não é valor agregado, não. O meu valor é agregado, mas é baixo. Mas é o valor sentimental. Sim, é de coração. Exatamente. De coração. É verdade. Então, infelizmente, hoje, a gente está sabendo das coisas que estão acontecendo, que antes a gente não sabia. Pelo menos, isso já é uma transparência muito boa. A gente passa a ver uma realidade, a gente passa a ver um novo Brasil se formando. Agora precisamos acreditar nesse novo Brasil. E esse crédito depende só e única e exclusivamente de nós. Porque, queira ou não queira, os políticos são nossos funcionários. Somos nós que pagamos os salários dele.
E, como tal, eles têm que defender a nossa empresa chamada Brasil. Isso é a base de tudo, né? Então, veja, aí eu vou voltar um pouquinho para o tema nosso, né? Porque o tema é tão grande que, se brincar, vai ficar até meia-noite aqui, né? Uau, se deixar, a gente vai mesmo, mestre. Vai mesmo, é verdade. Então, veja, existe um modelo conceitual da gestão dos serviços que se aplica perfeitamente à logística. Como é que hoje você gera expectativa no seu cliente? Ou um amigo seu diz que aquela empresa transportadora é boa e gerou uma expectativa, né? Ou você já vivenciou uma experiência com uma determinada empresa, você já vai novamente recorrer a ela com aquela expectativa do atendimento anterior. Então, tem uma série, né, de formas de você gerar expectativa. Agora, tem uma que essa é fogo. Chama-se mídia. E, doutor, a nossa mídia, infelizmente, está desacreditada. A mídia é o maior fator de gerar. Você vê uma propaganda, você gerou uma expectativa em cima da propaganda. A empresa tal está fazendo isso, isso e isso. Opa, essa empresa é que eu quero. Aí você vai lá, quando vê o serviço dela, negativo. Isso é um gapzinho que a gente tem que saber administrar, né? Que é a diferença entre expectativa e percepção que a gente já falou. Expectativa versus realidade. Exatamente. Porque se você olhar direitinho, os clientes não avaliam a gente, ou a empresa de logística, ou qualquer que seja a empresa, pelas suas áreas de valor, não. Os clientes nos avaliam pelos atributos que as áreas de valor entregam para ele. E aí, quando você compra um produto, quando você compra um produto, será que você compra um produto porque simplesmente aquele produto é... Não, você compra em função do atributo que você quer dele. É durável, ele me dá conforto, você conta pelos atributos, né? E aí tem uma série de atributos em função de cada área de valor da empresa, que é o que eu recomendo ao pessoal da área de logística fazerem exatamente o mapeamento desses atributos nas diversas áreas do seu processo, né? Porque, por exemplo, quando você vê o caminhão chegando lá para entregar o produto, caindo a banda de rodagem, o caminhão todo enferrujado, qual é a impressão que você passa a ter da empresa? Descuidado. Sim. O cliente, ele não quer saber que você terceirizou o serviço de transporte, não. Ele quer saber que aquele cara, naquele momento, está lhe representando a marca da entrega, né? Então, são cuidadozinhos, às vezes, bobos, mas que têm uma importância vital em tudo isso. E aí, eu vou sintetizar a pesquisa em alguns elementos que eu coloquei aqui. Eu fiz uma roseta mostrando o seguinte: como é que o mercado está nos avaliando a partir da percepção, né? Então, primeiro lugar, consistência na prestação dos serviços logísticos. Se você diz que faça, faça. Pelo menos faça o que você disse que faz. Agora, tente melhorar sempre. Tente melhorar sempre. O caminho é esse, né? Segundo, velocidade de atendimento. Nos dias atuais, é tudo, né? Hoje você tem que estar atento, até o brinco eu denominei o seguinte: as empresas têm que ser empresas Bolt. Empresa Bolt é um termozinho que eu estou usando, baseado naquele corredor, o Usain Bolt, que bateu o recorde dos 100 metros, o jamaicano, né? As empresas têm que virar empresas Bolt, velozes, né? Acelerar o tempo todo, né? Terceiro, uma coisinha boba, mas que tem influência: a forma que você atender, a forma como você acolhe o cliente. Atendimento faz parte do serviço logístico. E como faz, né? Facilidade de acesso é outra bronca nos dias atuais. Você tem uma ideia? Facilidade de acesso, quando eu falo, não é só você chegar de carro, estacionamento, não. Às vezes é pelo telefone. Eu tive um cliente meu que começou a reclamar: Trigueiro, eu tento ligar para você e não consigo falar com você. Digo, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí vamos ver o que está acontecendo. Aí eu, dentro do meu escritório, aqui, na outra sala fica a central, eu liguei do meu celular e estava ocupado. Tudo desligado. Quer dizer, o problema não era meu, era na companhia telefônica na época. Quer dizer, por causa de terceiros, eu estava sendo prejudicado. Então, esse é um detalhe. Facilidade de acesso.
facilite os canais para o cliente chegar até você. Aí aquilo que a gente falou, é o WhatsApp, é e-mail, o que você imaginar. As mídias sociais, mas facilite o canal para ele chegar até você, né? Relação custo-benefício. Isso nem se fala, né? O cliente está procurando isso. Que ele pode pagar um pouquinho mais? Pode, desde que ele sinta que você está entregando benefícios para ele. Isso com certeza, né? Credibilidade e segurança. A gente já falou sobre isso, né? Agora, tem um detalhe que não escapa. Porque, queira ou não queira, quando a gente fala em serviços, seja ele logísticos ou qualquer outro tipo de serviço, são coisas vivenciadas. Não são... Uma das características do serviço é intangibilidade. É aquela sensação, que é a percepção da pessoa em cima da sensação. Mas tem a parte tangível, que exatamente é fundamental. O percentualzinho pequeno de serviço, no serviço logístico, é fundamental. Imagina que antigamente o fornecedor, aliás, o vendedor ia para a tua empresa, tirava o pedido com talão de pedido, levava um tempão até ele voltar para a empresa, entregar o pedido, processar o pedido para poder entregar, já se foi 2, 3 dias. Hoje o celular é ferramenta de trabalho, doutor. Hoje os softwares estão aí à nossa disposição para estreitar o relacionamento com o cliente, né? Então, de onde eu estou, o cliente está dizendo o que quer, eu já estou ali na mesma hora, já estou digitando, já estou mandando. Quanto tempo eu já ganhei isso aí? Exatamente, o uso hoje de múltiplos canais é fundamental, que a turma chama de omnichannels, né? Múltiplos canais que a gente tem pela frente, né? E competência para resolver o problema do cliente. Isso é a máxima dos teus valores. É a tua missão. Você existe para resolver problemas dos teus clientes. Essa é a missão. Não tem para onde correr, tá? Agora, tem uma coisa que é fundamental. De tudo isso que eu falei, você tem que ser flexível. Está pronto para se adaptar às situações, porque todo dia ela muda. A famosa resiliência, né, mestre? É. E tem um ditado Smith que diz que a única coisa permanente que existe é a mudança. E é verdade. Sim. Hoje eu estou diferente de ontem, aliás, a cada minuto, se olhar bem direitinho, né? De manhã eu estava de uma maneira, agora eu já estou de outra maneira, né? Então, é isso, doutor. Então, essa é a nossa proposta para as empresas. Gente, olha o que vocês estão gerando de expectativa para os teus clientes. Agora, faça com que ele perceba, pelo menos, que você está atingindo essa expectativa gerada. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal. É difícil? Não. Parar, pensar, botar a cabeçazinha, queimar os neurônios. A gente queimou tanto que a gente está desse jeito, né? É a ideia, né? Estou no teu caminho. Estou chegando lá. Estou chegando lá, tá certo, né? Flexibilidade é tudo, né? E se eu tivesse, inclusive, não sei como é que está o tempo aí, você vai me controlando, viu? Eu diria o seguinte, com os lembretes finais dessa história. Sim. Pessoas compram primeiro confiança, depois é que compra produto e serviço. Pode ficar ciente. Pode ficar ciente disso. Isso, cada vez mais, eu me convenço. Né? Não venda preço, venda valor. Você só encontra cliente quando você vende valor. Né? Pode ficar ciente também disso. E um grande pensador chamado Cy Oliver, ele dizia, não é o que você faz, é a maneira como você faz, é isso que gera resultados. Então, pensa nisso. Como é que eu estou fazendo? O cliente está percebendo? Isso é o mais importante. Mestre, fantástico. Eu sei. Não, você, na verdade, olha só, mestre, você, com essa visão holística, né, com essa visão sistêmica que todo gestor tem, já respondeu a 5ª pergunta, como medir o desempenho KPI e a satisfação na prestação do serviço com foco do cliente. É isso aí, a credibilidade, fazer realmente ter essa credibilidade e conquistar a confiança do cliente com atitude, não só com palavras, e surpreender. Você falou uma coisinha aí que tem uma preposição que eu luto muito com ela. Foco do... muita gente vai trabalhar com foco no cliente. Não, você tem que trabalhar com o foco do cliente. Isso. Esse é o grande desafio. Né? É o grande desafio.
Mestre, então as suas considerações finais, afinal de contas, tudo que é bom dura pouco, né? Foi excelente. Infelizmente, chegamos ao... Não dizer o final, porque nunca estaremos no final, é sempre um processo, né? E estaremos sempre nos transformando, porque a única coisa permanente é a transformação. Por favor, mestre, suas considerações Posso fazer finais. um merchandisezinho? Não é merchandising. Convidar também seus correligionários, a turma que lhe segue. Entra lá no nosso canal também, o @Fox Trigueiro, tá? Tem muita coisa lá que pode ajudar, levar vocês a uma reflexão, que é isso que a gente precisa. A gente precisa refletir. Agora, não reflita muito, não, haja também. Eu sempre digo ao pessoal, se a gente ficar naquela história que Chico Anísio falava com a gente, se o cara contava uma anedota, o cara ficava, até ele entender, levava 2 dias. Aí ele começava a rir, né? Aí começava a rir. Aí o que acontecia? O concorrente passou a perna, né? Então eu digo, ó, sejam ágeis, vamos mudar o mundo agindo, que é o mais importante, né? Aproveitando aí, mas é verdade, eu comprei a ideia na hora, tá certo? É isso que a gente precisa, né? Vamos mudar o mundo, vamos fazer com que as pessoas mudem. E eu estou vendo aí que a Elisete está nos parabenizando, e eu aproveito para a próxima live, vai ser com ela. Essa aí é uma das maiores especialistas no Brasil em gestão colaborativa, hein? Né? Nossa amiga, faz parte da PME Academy, né? Vocês vão ouvir muito falar da PME Academy daqui para frente, que é um novo negócio que está aparecendo no mercado como forma de preparar gestores para os diversos segmentos empresariais, não só logístico, mas como todo, né? E a Elivete dá essa contribuição fantástica aí, faz parte desse grupo da PME Academy, e eu só tenho a agradecer o convite, me colocando à disposição de vocês, né? Quando precisar, né? Enquanto o velhinho aqui tiver saúde, tento mudar o mundo. Uau! Parabéns. Por falar em mudar o mundo, ela que prontamente atendeu ao chamado. Mary Paixão. Gostaria de agradecer a todos pela participação. É uma pena que teve muitos comentários, né? Acho que foi a live que teve mais comentários que nós tivemos foi essa. E eu não consegui passar todos os comentários para não ter que cortar o professor o tempo todo aí no pensamento. Um tempinho mais eu fico, não tem problema nenhum. Portanto, que os seus clientes não fiquem desassistidos. É o mais importante. Né? Mas a gente conseguiu, né, responder durante toda a live a essas questões, então gostaria de agradecer muito a participação de todos. Eu cumpri? Sim! Olha, eu fiz a pesquisa agora. Muito bem, muito bem. E agradecer ao professor Trigueiro também por ter aceitado o nosso convite aí, né? E participou de várias lives hoje, que ele havia dito para a gente, e ainda teve esse tempinho aqui para participar da nossa, maratona de lives. Eu estou vendo aqui que o Vitor, ele está me estimulando toda vez ali. Eu digo, o professor Trigueiro, o recorde ainda do canal Logisticando, 1 hora e 45. Ele está aqui, ó. Acho que esse recorde é seu, Vitor. A gente não vai conseguir bater, não. É seu, Vitor. É aquela história, eu digo sempre o seguinte, quando o papo é tão gostoso que a gente, quando vê, o tempo voou. Essa que é a verdade. Né? A gente não é mais professor, eu diria assim. A gente é um papeador. Vamos bater papo sobre coisas boas, coisas que possam agregar valor para as pessoas, fazer com que essas pessoas se transformem, porque a gente vive no mundo para transformar o mundo. Né? A gente só muda o mundo transformando as pessoas. Exatamente. Né? Essa que é a verdade. Eu esqueci só de uma coisa. Sempre que eu termino qualquer live minha, eu faço um gesto. Esse gesto é um abraço virtual naqueles que eu não pude dar. Principalmente vocês. Tá? Sintam-se abraçados, não só vocês, mas todos os seus companheiros aí que estão nos assistindo. Obrigada pelo abraço. E, Alessandro, vamos falar aí sobre a Fragan? Isso, agora vamos fazer também o nosso comercial, né? Aproveita. Você sabia que o agronegócio é a atividade econômica que mais cresce, mesmo em tempo de crise? Para saber um pouco mais sobre as cadeias produtivas do agronegócio, acesse o site da Fagran e faça o curso do professor Alessandro Santana, onde você irá perceber como a logística poderá ser utilizada para compreender o seu negócio no campo. Venha conosco nessa oportunidade de também mudar o mundo. Tá bom, pessoal? Acessem lá o site da Fagran, tá muito bom.
tem lá as informações, e aí você, com um preço acessível, vocês vão poder fazer um curso da mais alta qualidade. Tá ok? E chegou o final da nossa live, queria agradecer a presença de todos, internautas, amigos, familiares, os aniversariantes também dessa semana, que é o nosso Corona, que é o grande Alberto Corona, assessor de imprensa lá da Universidade. Eu sou um, hein? Parabéns! Também, parabéns. Abraço virtual aí para o nosso querido mestre. Parabéns, mestre. Eu ganho mais um ano de experiência. Vamos comemorar sexta-feira. Parabéns. Aí a praça também, os familiares, mãe, avó, todos presentes, reunidos. E também queria dar um abraço também à minha esposa, Doce Carla, porque na semana passada, no dia 19 de novembro, nós completamos 15 anos de casados. Então, obrigado pela audiência e pela paciência, dona Carla. E a todos os nossos internautas também, um abraço, satisfação muito grande. E até a próxima oportunidade, na terça-feira, semana que vem, com mais uma live do nosso canal Mudar o Mundo. Um forte abraço a todos. Uma boa noite. Boa noite.